Uma vez, alguém chegou para um menino muito rico, com uma casa muito boa, e perguntaram para ele qual é a parte que ele mais gostava da sua casa. E esperando uma resposta, porque na casa daquele menino tinha uma piscina de fazer inveja. Pensa naquela piscina grande, grande mesmo, cheia de água mineral. Os quartos da casa dele tinham decoração de fazer inveja para um sultão. Tinha muita coisa, só o quarto dele dava para andar de bicicleta lá dentro. Um jardim extraordinário, muitas coisas, a decoração, tudo incrível. E perguntaram para ele, de tudo da casa dele, qual é a coisa que ele mais gostava? A resposta dele foi surpreendente, como são respostas surpreendentes de crianças, mas ela foi fantástica. Ele disse assim, a parte que eu mais gosto da minha casa é a porta. Aí, todos que estavam ali conversando com ele, falou, por quê? Ele disse que sem a porta eu não desfruto nada do que tem lá dentro. A parte que eu mais gosto, portanto, é a porta. Nós falamos de muitas coisas do passado, do presente e do futuro, mas já parou para notar a quantidade de vezes que Jesus falou sobre portas? As portas estão em toda parte na Bíblia. Falamos de uma cidade santa que sonhamos viver nela, mas essa cidade só começa a ser desfrutada pelos seus moradores a partir do momento que eles passam pela porta dela. Ela não é a parte mais bonita das descrições que fazemos da cidade, mas certamente ela é a parte mais importante. Mas na nossa vida aqui, nós vivemos com uma quantidade gigantesca de portas e muitas vezes na nossa percepção das coisas, elas simplesmente desaparecem. E eu tenho certeza absoluta que eu nunca falei com alguém ou em qualquer público de todas as vezes que eu falei na minha vida, onde não tivesse alguém me ouvindo que estava vivendo uma situação onde olha num 360 graus da sua vida e não vê porta nenhuma. Ou algumas circunstâncias onde aparecem muitas portas abertas e todas elas levam para um precipício. Deus fala de portas, e fala de portas que nós não conseguimos enxergar, e fala de portas que Ele abre que nós não conseguimos abrir. Eu preciso falar com você sobre uma específica que a Bíblia coloca diante de você. Então não sai daí, que tem muito mais fé para hoje. Você já passou pela situação onde você está participando de uma conversa, está animado nela, está falando e do nada percebe que você está falando e não está sendo ouvido? Pois é, isso não acontece com Deus, porque toda conversa que nós temos com Deus começou com a vontade dele de falar com a gente. Deus nos chama porque Ele é um Deus relacional. Ele quer se fazer conhecer e nos convida para um relacionamento. Quando esse relacionamento começa, ele faz novos convites, um convite para a intimidade. E a intimidade se constrói na profundidade com a qual a gente conhece a pessoa com quem a gente está se relacionando. É por isso que Deus nos chama a conhecê-lo da mesma forma que Ele nos conhece. Ele repete, eu conheço você, vem me conhecer. A pergunta, Deus está me ouvindo? Deus me ouve? É uma pergunta que gerou para a gente a necessidade de responder isso a partir de textos bíblicos. Esse guia de estudos que a Rede Novo Tempo produziu, ele foi feito para pessoas como você, que faz perguntas sérias e reais sobre coisas reais e práticas da sua vida. E nada mais prático, real e presente do que uma conversa franca com Deus sobre as coisas que nós passamos na vida. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Esse guia de estudos foi produzido e a intenção, o projeto é que ele chegue até a sua casa sem que você gaste um centavo sequer. Sim, ele é totalmente gratuito. Então você fala com a gente, manda aqui um recado para a gente, fala por mensagem no WhatsApp, se você quiser ligar, se você quiser, ou entrar no site da Escola Bíblica da Novo Tempo. Você escolhe ali a maneira, passa algumas informações que são as informações para um cadastro e esse material vai chegar até a sua casa. Você não paga nenhum envio, isso é muito importante. E você junto com a sua família pode desfrutar de um guia de estudos que vai te levar a conhecer mais sobre esse Jesus que te ouve, quer te ouvir e quer estabelecer um relacionamento íntimo com você. Liga pra gente, fala conosco e comece a ser um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo. O livro do Apocalipse é um livro escrito para quem está sofrendo, para o perseguido, para aquele que se vê como minoria,
O livro do Apocalipse é um livro escrito para alguém que clama por uma companhia e quer saber se existe algo maior do que o seu inimigo. O livro do Apocalipse, ele é um livro que fala de um Deus que age na história de todos nós. A gente não pode, de forma alguma, pegar o livro do Apocalipse e fazer dele uma alegoria, fazer dele uma história apenas de conforto, mas não pode pegá-lo e isolá-lo a um ponto do passado ou a somente um ponto do futuro, sem pensar que tudo que Deus disse do passado fazem efeito no presente, como também tudo que Deus disse sobre o futuro faz efeito no presente. Eu vou tentar explicar melhor. Todas as informações que Deus dá para você sobre o futuro não fazem efeito no futuro, porque você nunca viveu e jamais viverá um futuro, a não ser que você seja profeta e esteja neste momento vivendo em visão, e aí sua mente se desloca para o futuro, o que não é realidade para a maioria absoluta de nós. Todas as informações que temos, por exemplo, quando você sabe com certeza e crê que Jesus voltará para acabar com todo o mal, você encara o mal de forma diferente hoje. Assim é. Eu gosto de dizer e digo para você que nenhum ser humano viveu algum dia na vida que não foi chamado de hoje. Você nunca viveu um ontem na sua vida. Você tem memórias de ontem, mas esse ontem foi o hoje de algum dia. Você nunca viveu um amanhã, você tem esperanças para o amanhã. Quando Jesus vai voltar? Podemos dizer que Jesus vai voltar amanhã, mas ele vai voltar em algum hoje da nossa existência. E é por isso que o dia de se arrepender é hoje, o dia de começar de novo é hoje, o dia de pedir perdão e perdoar é hoje, o dia da decisão radical é hoje, porque nenhum ser humano, repito, viveu um amanhã. O livro fala da trajetória da igreja cristã e você e eu estamos nela no decorrer da história. Portanto, dependendo do ponto dessa história que nós estamos, o livro vai ter um pouco mais de passado ou um pouco mais de futuro, mas sempre trará uma realidade presente. Para João, que recebeu as visões lá na ilha de Patmos, tinha muito mais futuro das visões e na revelação de Deus para ele do que passado e um tanto significativo de presente. Para os reformadores, por exemplo, que estão há mais de 600 anos antes de nós, quando eles leram a carta, havia uma quantidade significativa de passado, bem mais do que João, e uma quantidade significativa de futuro, e uma realidade para eles no seu presente. Para nós, que já estamos há 2 milênios do ponto da revelação, para João na ilha de Patmos, tem muito mais passado nesse livro tão importante da revelação de Cristo na história, muito mais passado do que futuro, portanto é um tanto grande de passado, uma porçãozinha pequena de futuro e uma realidade presente. Naquele dia, João estava na ilha com muitas dúvidas, com muitas coisas na sua cabeça. Ele estava longe dos amigos, longe daqueles que poderiam dar força e encorajamento para ele. João estava longe, muito distante do ponto ou do dia em que ele conheceu aquele seu mestre que lhe pediu para entregar a vida e João assim o entregou. Ele estava longe de tudo. O mar era a cela da sua prisão. Quais eram as perguntas na cabeça daquele apóstolo que encontrou Jesus com 17 anos e agora, bem velhinho, com poucos dias pela frente, tinha que pensar se um dia ele ia sair dali, se os seus últimos dias seriam de fato na ilha de Patmos, o que seria dele, o que seria da igreja, o que seria dos familiares, o que seria dos cristãos, o que seria do mundo, o que seria da perseguição. E ele era pequeno diante de tudo. A ilha era maior que ele, o mar era maior que ele, o Império Romano era maior que ele, os judeus que não aceitaram o cristianismo eram uma força maior do que ele. Então, naquele dia, ele encontrou algo, ou melhor, ele teve um encontro com alguém que é maior que todas essas coisas juntas. O que vês, disse Jesus para João, escreve e manda essas cartas às 7 igrejas. Ele recebe a incumbência, uma visão, e Deus dá para ele o destinatário primeiro daquela visão, e é por isso que o livro do Apocalipse, do capítulo 1, no encontro que João teve com Jesus na ilha de Patmos, até o final do capítulo 3, são as introduções às cartas às 7 igrejas e depois delas ao desenvolvimento da revelação profética. É muito importante para a gente entender o contexto, a estrutura e a mensagem que Deus dá para você e para mim hoje. Começando com a igreja de Éfeso e terminando com a igreja de Laodiceia, as cartas se desenvolvem e são enviadas para essas igrejas.
Começando com a igreja de Éfeso, indo até a igreja de Laodiceia, as cartas são escritas e enviadas para essas igrejas reais, em lugares geograficamente reais, com pessoas reais e vivendo circunstâncias diferentes, mas crendo e caminhando para o mesmo destino, o destino que Deus colocou todos nós. Há uma informação importante para você pensar ali. Logo no começo do livro do Apocalipse, há uma bem-aventurança. O texto diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as coisas nelas escritas. Associa a esse texto uma outra informação: ao anjo da igreja em. E aí você tem o nome da igreja, as 7 igrejas. Por exemplo, ao anjo a igreja em Filadélfia escreve. O anjo aqui descrito é um ser humano real, o líder da igreja. O que seria hoje, por exemplo, o ancião, o pastor da igreja? O anjo é o receptor da mensagem, que ao mesmo tempo ele recebe a mensagem de João e transmite a mensagem para outra igreja. Essa carta é lida. Então essa é uma diferença fundamental de uma epístola particular para uma epístola pública. Então essa epístola não é mandada para uma pessoa, ele é mandado através de uma pessoa. Daí a gente entende o bem-aventurado aquele que lê. O bem-aventurado que lê é o anjo da igreja que recebeu de João a carta e ele vai ler para todas as pessoas a carta. E agora essas pessoas que vão ler, junto com aquele que ouviu e transmitiu, elas vão agora guardar as coisas nelas escritas. Isso é muito importante porque Deus está abençoando e dando para a gente a fórmula de transmissão da sua mensagem. Por que isso é importante? Porque Deus não fala com você apenas de uma maneira mística ou sobrenatural, como muitas vezes a gente pressupõe que Ele vai falar. Deus fala conosco usando pessoas. Muitas vezes estamos falando: Senhor, por favor, eu não estou vendo saída, fale comigo. E Deus falou com você a partir de um púlpito. Deus falou com você por meio de um amigo que trouxe a palavra de Deus e colocou diante de você uma perspectiva da palavra de Deus que você não conhecia. Deus fala com você usando pessoas. Por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a escrita nela é humana. Deus usou João para escrever a carta, o livro do Apocalipse, e usou os anjos da igreja para transmitir essa carta. E assim ela chegou até a gente. Apocalipse capítulo 3, verso 7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A carta é destinada à caçula, a mais nova de todas as igrejas, e anota isso porque essa informação é importante. É a mais nova, a mais recente, a caçulinha, a menor, a que está diante de desafios maiores que ela, diante e cercando a igreja, a comunidade cristã. Na cidade de Filadélfia há muita coisa incomparavelmente superior em força àquela pequena comunidade. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. É o nome com que um rei deu para a cidade, homenageando o seu irmão. O que para a época é algo louvável, porque nessa época se protegia uma comunidade, uma cidade, matando os concorrentes ao trono. A lógica era simples: enquanto há um concorrente ao trono por consanguinidade, haverá insatisfação, portanto, quando todos os concorrentes ao trono são mortos, não há mais possibilidades de um levante. Portanto, se mata um para não matar centenas. É uma lógica macabra, cruel, humana e carnal, mas ela existe e a Bíblia fala de um mundo que existe. Essa cidade, Filadélfia, ali é uma cidade rica que já foi chamada de Segunda Atenas. E dentro do mundo grego, obviamente, ela compartilha de um contexto grego. Muitos deuses, muita crença, muita confiança nos seres humanos. Uma cidade que está num entroncamento e numa rota comercial muito importante, portanto, ela é uma cosmópole recebendo influência de muitas partes do mundo, e o diálogo dentro da cultura e do contexto socioeconômico e cultural grego possibilita falar com o planeta. Ali, portanto, uma igreja que está no lugar desse enfrenta muitas coisas e muitos desafios em um ponto da história de mundialização.
E entenda por mundialização o fato de você ter que sair de casa e lidar com culturas que não são necessariamente somente de Filadélfia, mas do planeta. Mas ser cristão numa cultura como essa significa seguir a lei de Deus contra a lei dos homens, a lógica de pensamento de Deus contra a lógica de pensamento de muitos homens, e o destino, o caminho que Deus escolheu para que a gente traçasse contra os destinos e caminhos e sonhos e projetos e planos de todos os homens. Lá está Filadélfia. Deus manda uma carta para essa igreja dizendo coisas que são importantes para você e para mim. Quando nós olhamos para as cartas no livro de Apocalipse, devemos compreendê-lo por elas estarem no livro de Apocalipse e porque elas têm papel profético. Portanto, é possível espalhá-las na história seguindo os critérios bíblicos e compreender que a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, ela compreende a primeira fase da história cristã. Portanto, podemos facilmente localizar a carta para Éfeso, o seu conteúdo, a sua mensagem, as suas aplicações profeticamente para o primeiro século. E podemos também, separando e dividindo a história em 7 partes da perspectiva que o livro coloca, colocar a Filadélfia como a penúltima carta, como a igreja que antecede, obviamente a última, a igreja de Laodiceia. Portanto, é um período imediatamente anterior ao que nós estamos vivendo, partindo da informação bíblica que este período da história de Laodiceia. O que isso quer dizer? Que nós podemos pensar esta mensagem para um momento mais singular, particularizado do mundo anterior ao nosso, assim colocando o mundo do século XIX. Mas não é só essa, porque se ele fosse somente para o século XIX, esse texto não estaria numa revelação canônica, ou seja, não seria na Bíblia, porque um critério para colocar o livro da Bíblia é que aquela realidade ela é uma edificação para todos os cristãos em todos os tempos. Por quê? Porque no primeiro século, uma comunidade em Laodiceia recebeu essa carta e essa informação foi real para a edificação deles ali. Isso significa que você pode estar vivendo num contexto global profético de Laodiceia, mas a sua vida exige e precisa de uma informação como essa. Então Deus diz, diante de ti eu ponho uma porta aberta que uma vez abrindo ninguém fechará e uma vez fechando ninguém abrirá. Jesus não falou de porta somente uma vez. A porta é a diferença do que é Éden do que não é Éden. Uma vez que Adão passou por aquela porta do Éden para fora do Éden, ele não teve mais o direito de sozinho entrar pela porta. Deus colocou 2 querubins à porta do Éden, significando que o acesso não pode mais ser direto. O pecador, contaminado pelo pecado, e entenda por pecador, este pecador não é apenas alguém que cometeu um equívoco, uma falha, e nós precisamos muito pensar no pecado dessa forma. Quando nós nos tornamos pecadores, nós não cometemos um lapso, nós cometemos um ato de traição. Portanto, aquele homem que sai do Éden para fora do Éden não é alguém que falhou, é alguém que traiu o seu Criador. Portanto, ali há uma porta e essa porta está fechada e o entrar para dentro dessa porta só vai acontecer por meio de um intercessor. Quando nós olhamos a construção do santuário, as portas são determinantes para a sua mensagem, porque a porta de entrada determina a diferença do que é povo de Deus e do que não é povo de Deus. Daquele pátio para dentro e do altar para dentro há uma diferença e só passa por aquela porta um sacerdote. E da porta do santo para o santíssimo, no santuário que Deus mandou fazer, somente o sumo sacerdote entra dizendo que há sim uma separação, há um estágio, mas há alguém que se coloca no ponto de ser intercessor, estende os braços e faz o link, e não passa pela porta, mas alguém passa por mim. Jesus disse de maneira extraordinária, amorosa, quando ele falou, eu sou a porta. Entrai pela porta. Ele define a porta estreita, ele fala, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas e fala que ele não apenas é a porta, como ele está parado na porta, é ele que impede o inimigo de entrar, é ele que nos chama para entrar, é ele que nos trabalha, que insta no nosso coração para que nós não saiamos. Ele é o caminho, ele é a entrada, ele é a chegada, ele é o condutor, ele é a possibilidade, ele é a porta. Jesus diz, eu sei que diante de você eu coloco uma porta. A mensagem é profunda e clara.
para quem vive no mundo cheio de becos sem saída. Quando nós olhamos para ao nosso redor, é comum ver situações onde simplesmente a gente não vê saída. Quando Deus fala, pare de procurar e olhe para mim. Eu sou a porta, e define algo muito importante por essa porta, desde a porta do Éden até a última porta. Ele diz assim, quando eu coloco uma porta na sua frente e essa porta estiver aberta, essa porta não será fechada por absolutamente ninguém. Por 120 anos, Deus deixou uma porta aberta para o planeta, no mundo que antecedeu o dilúvio. Por 120 anos, uma voz incessante chamou aquelas pessoas a passar por aquela porta e ter a sua vida salva. 120 anos e cada martelada, cada encaixe de madeira, toda a tecnologia usada, uma família foi colocada ali à disposição. Animais saíram, animais andaram de par. Deus, por 120 anos, abriu uma porta que absolutamente ninguém foi capaz de fechar por mais de um século. Depois de 120 anos, Jesus fechou aquela porta e ele fechando, ninguém abriu, nem Noé, nem a sua família. A porta foi fechada do lado oposto da possibilidade de Noé de abrir a porta. Ela é uma realidade que Deus, quando abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Diante de ti, ele diz, ele não coloca a porta do seu lado, ele não colocou a porta para trás de você, ele coloca a porta diante de você. Portanto, ele está claramente dizendo que o passar pela porta é algo que envolve radicalmente uma decisão. Não é uma porta do nosso lado, longe do nosso alcance de visão. Não é uma porta do nosso lado, onde as pessoas que caminham do nosso lado estão passando. Não é uma porta do nosso lado que apareceu perto de nós e que não está necessariamente no caminho que estamos percorrendo. Não é isso que ele está falando. Não é uma porta atrás de nós que precisamos localizá-la no passado, procurá-la na história. Não é uma porta contada pelos nossos pais, nossos avós, por profetas ou patriarcas. Não é uma porta que está longe da nossa visão, onde precisamos nos movimentar para procurá-la. Diante de ti, ele diz o texto, eu coloco uma porta. Jacó é a história de Jacó é a história de portas. Quando ele estava no ventre da sua mãe, compartilhando o espaço do útero com seu irmão, Deus disse lá no livro de Gênesis, o mais velho servirá ao mais novo. Deus diz, este é o primogênito. A escolha de Deus e coloca. Diante da porta aberta para Jacó, o seu pai se levanta e prefere Esaú, mas a porta está aberta e essa porta da primogenitura para Jacó, ninguém foi capaz de fechar. Na trajetória de Jacó, houve muitas confusões, a falta de confiança da sua mãe, que achou que deveria fazer alguma coisa para que ele fosse escolhido quando a escolha era divina. Deus tinha um propósito para a vida dele e o propósito da vida dele se conectava com todo o plano comigo e com você. E não era um prato de comida, um assado ou uma artimanha para parecer-se com seu irmão que faria com que aquilo se concretizasse, porque quando a porta está aberta, ninguém fecha. Quando a porta está fechada, ninguém abre. Ali Jacó segue procurando o seu propósito, mas diante dele estava uma porta aberta e Deus diz para ele, através de um sonho ali em Betel, eu vou até você. Você não consegue vir até mim, mas isso não significa que você vai ficar sozinho. Um dia, no dramático dia, ali perto de encontrar-se com o seu irmão, a porta parecia que seria fechada, mas eis que diante de ti põe uma porta aberta que, abrindo, ninguém fechará. E Deus confirma, Jacó, eu tenho um propósito para a sua vida. Ali há uma configuração de uma história. Eu queria falar para você de algo que aconteceu comigo uma vez. Eu estava trabalhando no sul do Brasil, numa atividade que a gente chama de colportagem. É uma atividade de séculos, de muitos anos mesmo. Colportar significa carregar no pescoço. E eu estava ali, trabalhando, mas sabe aquele dia que nada dá certo?
Aquele dia que você olha ao seu redor e parece que o planeta está conspirando contra você. Frio, vento, chuva, poucos atendimentos, um fracasso sequente, um fracasso que estava ali insistindo. E no momento de desespero, de tudo ter dado errado mesmo, a confusão estava do lado de fora, estava também do lado de dentro, eu me sentei na calçada e a minha oração começou assim: Senhor, eu não queria estar aqui, eu estou atendendo o seu chamado. Eu era um estudante do primeiro ano de teologia. Naqueles momentos onde a vida tem muito mais perguntas que respostas, tinha muito menos idade do que tenho hoje, numa cidade onde eu não conhecia ninguém, fazendo uma coisa que eu nunca fiz e dependendo da decisão de outras pessoas. Eu não podia voltar para casa sem dinheiro. Tinha uma esposa, tinha uma família, tinha uma matrícula, tinha mensalidades, tinha um projeto. E eu dizendo: Deus, eu não queria estar aqui, eu estou aqui atendendo o seu chamado, mas não está dando certo nada. Enquanto eu estava com os olhos fechados, sentado na calçada orando, eu senti um cheiro, eu reconheci o cheiro. Era o cheiro de monóxido de carbono, também conhecido como fumaça de escapamento de caminhão. E eu pensei no meio da minha oração, falei: hoje o dia está tão ruim, que nem orar eu estou conseguindo, porque tem um cara estacionando um caminhão bem do meu lado, mas eu estava tão triste que eu falei: vou deixar, eu vou ficar aqui, ele que se vire. E aí a pessoa estacionou o caminhão, desacelerou, deu aquela aceleradinha antes, que a fumaça tomou conta de tudo, e eu terminei minha oração, abri meus olhos e olhei para o caminhão que tinha estacionado bem do meu lado. E naquele paralama bem grande, estava escrito apenas 2 palavras que nunca mais saíram da minha mente. O caminhão estacionado, o motorista tinha saído lá e estava escrito: não desista. Foi um momento tão impactante, porque aquela mensagem não era uma mensagem para todas as pessoas na rua. E eu não faço ideia de o que foi que aconteceu, qual foi a escolha da pessoa que escreveu isso naquele paralama de caminhão. Eu também não fazia ideia de quantos caminhos foram construídos para que aquele caminhão tivesse estacionado do meu lado. E para qualquer pessoa aquilo não era um milagre. Mas eu sei uma coisa, o texto para a igreja de Filadélfia, ela é um texto escrito para uma igreja. Quantas pessoas moravam lá? Quantas pessoas compunham aquela comunidade de fé? Eu não sei. Podiam ser 2.000, 5.000, 50? Não sei, não tem essa informação no texto, a gente faz algumas pesquisas. Mas olhando para o texto, eu leio isso aqui: eis que diante de ti coloco uma porta aberta. Ao anjo, essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Ele coloca assim: conheço as tuas obras diante de ti. Não é vocês, é você. Deus fala para você no meio de uma multidão. Eu não sei quais coisas você está perguntando para Deus hoje, mas eu tenho certeza de quais são as coisas que Deus está falando para você hoje. Ele está dizendo para alguém que olha ao redor e não vê nenhuma circunstância favorável, Deus está dizendo: não desista. Diante de você eu ponho uma porta aberta. Sim, é verdade. Fechando eu, ninguém abre, mas abrindo, ninguém fecha. Passe pela porta.